Olá, alunos! Eu sou a professora Germana Tavares e o tema da nossa aula de hoje é codificação de materiais. Seguindo aqui o nosso roteiro, primeiramente a gente vai falar sobre a importância de codificar os materiais. Também ao longo da aula vamos falar sobre os tipos de codificação existentes e o método para estruturar um plano de codificação. Então, como é que a gente faz esse plano de codificação? Bem, quando a gente fala sobre codificação, nas últimas aulas a gente já viu a parte de classificação, que é o que? É aglutinar, reunir os materiais. Vimos a especificação, que é o que? É a descrição dos materiais. E quando a gente fala em codificação, a grande preocupação que os empresários, né, os donos das empresas têm, é de como identificar com facilidade a grande quantidade e diversidade de materiais. Então, imagine uma empresa enorme, como, sei lá, uma Amazon da vida, uma Magalu, que tem uma quantidade enorme de materiais. Então, como é que eles vão encontrar esses materiais dentro do almoxarifado? Como é que eles vão organizar o estoque de materiais dele? Como é que eles encontram esses materiais, né? Então, eles precisam de alguma maneira estruturada, alguma maneira lógica para fazer, para que eles consigam, digamos assim, identificar o material no momento em que eles precisam. Então, a gente fica se perguntando qual a solução para isso, tá? E aí, a solução, ela consiste justamente na codificação dos materiais, que é definida como sendo uma representação por meio de um conjunto de símbolos alfanuméricos, ou seja, letras e números, ou simplesmente numérico, ou seja, apenas números, que traduzem as características dos materiais de maneira racional, metódica e clara, para se tornar em linguagem universal na empresa. Então, você cria, digamos assim, uma linguagem por meio de código, a gente vai falar um pouco mais na frente, por meio de um código, por isso que a gente fala em codificar o material, para que a gente consiga identificar os materiais de uma maneira fácil dentro da empresa. No livro, né, o autor fala que a codificação, ela basicamente é uma variação da classificação. Porque enquanto a classificação a gente agrupa, reúne os materiais, né, por características semelhantes, enfim, por peso, tipo, função, seja lá o que for, na codificação a gente faz uma reunião desses materiais, mas por meio de um código, por meio de um conjunto de símbolos, como tem dito aqui, né, seja alfanumérico ou simplesmente numérico. A maioria a gente vai ver é mais numérico, porque quando a gente utiliza letras, elas ficam, as letras são limitadas, né, no alfabeto, a não ser que a gente comece a fazer uma composição assim de letras, né? Mas enfim, o alfabeto é limitado e aí às vezes complica, tá? Então, a codificação, né, ela consiste em ordenar os materiais da empresa segundo um plano metódico, então ele tem que ser muito metódico, tem que ser sistemático, não é feito de maneira aleatória. Ah, eu vou chegar aqui, o primeiro material que eu receber aqui no meu estoque, eu vou colocar como número 1. Não, não é assim. Todo material daquele mesmo tipo deve ter um determinado código, uma determinada, no caso aqui, numeração, dando a cada um desse material determinado conjunto de caracteres, ou seja, o código. E esse código, ele é secreto. Então, assim, só o pessoal que trabalha dentro da empresa, né, que lida com aqueles materiais ali diariamente, é que vai entender o que é que aquele código significa. Às vezes a gente vê um conjunto de números, né, em determinado produto, seja um produto alimentício, seja uma televisão que você adquiriu, um computador, vem lá na etiqueta um determinado código, e a gente não sabe, até no código de barras, né? Tem um código de barras, abaixo tem um número, então a gente não sabe o que é que significa aqueles números. Mas o pessoal da empresa, sim, sabe. Eles sabem o que é que significa cada um daqueles números, tá? E como o código ele é secreto,
a gente precisa justamente de um plano de codificação. Nesse plano de codificação, ele consiste justamente na chave para interpretar o código. Então, a empresa deve ter um plano de codificação que vai conter todos os códigos e o que é que cada código desse vai significar. Então, não adianta você ter um código se você não sabe o que é que ele significa, né? Tem um número lá, me envia o número, ou me envia o produto cujo código é 0088. E a pessoa fica, 0088, eu não sei o que é isso, né? Então, vai ter que ter um acesso ao plano de codificação, que lá no plano de codificação vem dizendo, todo produto que começa com 00 é porque é material de escritório. 88 é canetas. Pronto, então ele já sabe o que é que aquele código dali significa. E aí o objetivo da codificação, como a gente já falou, de uma maneira mais geral, obviamente é identificar, né, claro, o material de uma maneira mais facilmente. Mas ele também vai propiciar aos envolvidos a solicitação de materiais por seu código, em lugar de um nome habitual. Então, ao invés de você utilizar, né, me dê aí um material do escritório, ou me dê aí uma caneta esferográfica azul ponta 08, você solicita o código. E aí, quando você utiliza o código, você facilita a comunicação interna na empresa, porque todo mundo sabe, porque cada produto tem um código específico, então não vai ter erro, né? Evita duplicidade de itens em estoque, então você não corre o risco de comprar em excesso, né, o material, ou ele está estocado mais de uma vez e você nem sabia, né, que aquele produto estava ali em excesso. Permite as atividades de gestão de estoques e de compras, então ele facilita muito a gestão de estoque. Tanto a gestão de estoques, né, porque você, por meio de código, sabe onde cada produto deve ficar, a localização, quantidade e tudo mais, obviamente através de sistemas de informação, da tecnologia, e também o pessoal de compras, né, quando vai adquirir novos produtos, isso facilita bastante. Facilita, obviamente, a padronização de materiais, então quando você tem um código, né, os materiais ficam padronizados e, por consequência, facilita o controle contábil dos estoques. Então, a contabilidade também é facilitada quando a gente utiliza aí códigos, né? E no final das contas, o que é que a gente tem? A gente tem que a codificação ela vai permitir o pleno controle, tanto de estoque quanto das compras em andamento e de recebimento. Então, a importância da codificação, ela está diretamente relacionada com o controle de estoque e com a parte de compras, seja aquelas que estão em andamento, quanto aquelas que você vai fazer recebimento de materiais. E aí a gente se pergunta, né, afinal, então, como é que a gente deve codificar os materiais? Então, se a gente parar para pensar, eu até falei um pouco no começo da aula, para a gente codificar material, você pode fazer ou por meio de uma numeração arbitrária dos itens, então cada item que for chegando aqui eu vou atribuindo um número a ele, pronto. Ou uma sequência lógica. Então, na administração, na gestão, numa empresa, obviamente que nós devemos utilizar uma sequência lógica, né? E aí, essa sequência lógica, a gente vai ver como é que ela funciona ainda mais na frente, como é essa estrutura. Mas eu adianto a vocês que não é simplesmente o material chegou e a gente vai atribuindo um número a ele, não. Porque isso pode gerar repetição, isso pode gerar esquecimento, pode gerar duplicidade, enfim, não é uma maneira muito estruturada de se fazer um controle de estoque por meio de uma codificação aleatória, né? E aí eu coloquei a imagem aqui desse olhinho porque a gente diz que uma boa codificação é quando você já bate o olho naquele código e você já sabe a que ele se refere. Então, muitas vezes você está numa loja e aí o vendedor diz, não, é o 00. Por quê? Digamos que 00 é a cor. Então, todo
todo calçado, por exemplo, que tiver o código 00 é porque é preto. Então ele já sabe que aquilo dali é um sapato preto. E se tinha um código, por exemplo, sei lá, 01, estava errado. Não é. 01, digamos, é bege, tá? Então, quando bater o olho no código, ele facilmente a gente já sabe a que se refere. A gente só vai precisar, obviamente, às vezes é um número muito extenso, muito longo, então assim, você sabe aqui o material aqui do que se trata, mas especificamente do que se trata a gente não sabe. Aí é quando a gente tem que ter acesso a um catálogo, né? Então as empresas ao catálogo e ao plano de codificação, né? Então as empresas elas vão ter esse catálogo, né? E aí consiste, obviamente, do código e atrelada ao código a especificação, ou seja, a descrição daquele código, tá? Então, se tem lá 008823, aí ao lado vai ter a descrição do que é que se trata, né? Material hidráulico, material elétrico, parafuso de ponta achatada, rosqueado, não sei, não entendo muito bem, né? Mas enfim, é alguma coisa dessa natureza, tá? Então é material hidráulico, é material, é um cano, né? De PVC com dobra, tantos milímetros, tá? Então você tem lá um número e ao lado a descrição, ou seja, a especificação. E aí a gente vai ter que contar, né, então, como eu já falei, com os planos de codificação, porque os planos de codificação que contém o catálogo, né, eles também, como eu já falei, eles se constituem na chave, né, para decifrar o código. Então, o plano de codificação, ele divide os materiais, aquele número, tá, que a gente já falou, ele vai ser dividido em grupo, em classe, número identificador e dígito de controle. Então, digamos assim, o grupo, ele vai designar a família. E aí, ele vai de 01 a 99. A classe, então, os dois primeiros dígitos dizem respeito ao grupo. Depois vem a classe, identifica materiais pertencentes à família do grupo, também de 01 a 99. Número identificador individualiza o material, né? Então, digamos que a gente tenha canetas, é 01. Aí logo em seguida vem 001, aí caneta esferográfica, caneta esferográfica. Aí vai ter 001. Aí o dígito de controle assegura a confiabilidade de identificação pelo programa. Sei lá, o dígito 2, que aqui confirma que é exatamente aquele produto que a gente está se tratando, né? Que a gente está pesquisando, tá? Então, normalmente, vocês devem já ter visto, né? Os códigos, eles vêm um número mais completinho, no começo 253, dígito 4. Então, esse dígito 4 é justamente o dígito de controle que vai confirmar, né, do que o produto em questão. Aí vem as características, né, do sistema de codificação. Então, para um sistema de codificação ele realmente ser bom, né, ele precisa apresentar algumas características. A gente já falou algumas delas, mas aqui nós temos que ele precisa ser primeiramente expansivo. Ou seja, ele deve possuir espaço para inserção de novos itens. Porque, digamos o exemplo da pandemia, né? Muitas empresas, elas não trabalhavam, por exemplo, com a produção de máscaras. E aí elas resolveram fabricar suas próprias máscaras. Então elas precisaram inserir o código de máscara, né? Dos materiais, matérias-primas e tudo mais dentro da sua empresa. Então, esse
sistema de codificação que a empresa utiliza, ele tem que ser expansivo, justamente por quê? Porque se houver a necessidade de incluir algum outro item, né, no sistema de codificação da empresa, isso seja possível. Ele precisa ser preciso, então permitir somente um código para cada material, tá? Então, para evitar duplicidade. Conciso, possuir o mínimo possível de dígitos para a definição dos códigos. Então, obviamente, a gente vê uns códigos bem longos, mas certamente aquele código bem longo foi o mais conciso possível que se conseguiu fazer. Conveniente, deve ser facilmente compreendido e de fácil aplicação. É aquilo que eu falei, quando a gente vê o código, bate o olho, a gente já sabe do que se trata. E deve ser simples, deve ser de fácil utilização. Então, a gente facilmente digita lá algum número, já é muito intuitivo, tá? Então, ele apresentando essas características, ele se constitui em um bom código, né? Uma boa codificação. E aí a gente chega aos tipos de codificação, né? Para encerrar. Então, nos tipos de codificação, nós temos 3 tipos. Então, nós temos a codificação decimal, temos a codificação do FSC, que é Federal Supply Classification, que é uma classificação americana, e a classificação do CSSF, que é uma classificação francesa, Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française. Treinei até francês. Então, é uma classificação francesa. E aí, a grande chave é que essas classificações, essa letra B aqui, apesar de ser americana, ela procura se adaptar, né, a regras internacionais, permitindo algumas flexibilidades para que haja uma adaptação e possa ser utilizado em outros países. A mesma coisa aqui com a classificação francesa. Então, vamos começar pela codificação decimal. Então, a codificação decimal, ela vai dividir todos os materiais. Então, todos os materiais que tem dentro da empresa, ela pega e coloca em grandes grupos ou classe. Aqui eles chamam grupo ou classe, é a mesma coisa, né? Numerando-os de 01 a 99. Os grupos ou classes, por sua vez, são divididos por subclasses, que vai significar o quê? Por tipo de equipamento ou tipo de material, numerando-os de 001 a 999. Então, os 2 primeiros dígitos dizem respeito a grupos ou classe, os 3 próximos números são a subclasse, tá? E cada item, por isso que eu tenho aqui, né? A gente vai ver o exemplo. E cada item em sua subclasse é identificado pela última sequência de 3 dígitos, 001 a 999. Então, pegando aqui, por exemplo, a gente tem aqui esse código 59001-194. Então, o 59 diz respeito à classe, né, o grupo. O 001 é a subclasse, tá? Que vai dizer o tipo de equipamento ou o tipo de material. E o 194, que é o número identificador, tá? A codificação, essa Federal Supply Classification, como eu já falei, é uma classificação americana. Ela surgiu em face dos problemas, né, enfrentados com o suprimento de materiais durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir, né, da Segunda Guerra, sentiu-se a necessidade de ter uma codificação, de codificar melhor os materiais, tá? E, como eu já falei, ela busca se adaptar, digamos assim, a ter um sistema mais universal de classificação, para que possam, várias empresas e vários países, elas possam utilizar essa classificação. Aí, sua estrutura é composta por 11 dígitos, diferentemente da próxima, que é composta por 8 dígitos, tá? Então, desses 11 dígitos, tá? Esses 2 primeiros aqui, ó, dizem respeito à classe de material. Mas esses 2 primeiros aqui
dizem respeito ao grupo de material, enquanto os 7 últimos dígitos é que são o número identificador, tá? E eles ainda acrescentam aqui o 12º dígito, ainda tem um 12º dígito, que vai corresponder ao dígito verificador. Mas, no geral, ele apresenta aqui 11 dígitos, tá? Exemplo de algumas empresas, né, que adotam esse sistema de codificação no Brasil, né? Então, com pequenas adaptações, esse sistema de codificação foi adotado em diversas empresas e instituições do governo. Então, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. Então, essas instituições aqui, empresas, adotam esse sistema aqui de codificação. O último sistema de codificação, que eu já falei, é o francês. Como eu disse, a sua estrutura é composta por 8 dígitos, tá? Então, é naquele mesmo esquema da anterior, né? De ter os dígitos separados. E uma grande diferença que ele tem, para eu poder dar o exemplo, né, de como aparecem os 8 dígitos, é porque ele precisa de uma subdivisão. Ou seja, ele requer uma outra classificação, tá? Então, a gente tem, né, os itens que são normalizados, então a gente tem que ver se a gente está utilizando esse sistema de codificação. A gente tem que primeiro saber se a gente está tratando de itens que são normalizados ou de itens que são específicos. Então, como o nome diz, itens normalizados são aqueles que são fabricados em série e encontrados normalmente à venda. Então, materiais mecânicos, elétricos, eletrônicos ou de instrumentação, que são comuns a todas as máquinas e equipamentos. E como eu já falei, eles são fabricados em série e são normalmente encontrados à venda, facilmente. Então, por exemplo, o exemplo aqui de materiais: um rolamento, anéis de vedação, parafuso, motor, relés, lâmpadas, cabos elétricos, etc. Né? Procurei o livro, ele utiliza muito essa linguagem aqui da elétrica, né? E não é tanto do nosso conhecimento, pelo menos do meu, né? Eu não entendo tanto. Então, eu procurei aqui colocar o exemplo de coisas, de materiais que a gente pelo menos sabe do que se trata, né? Já esses anéis aqui de vedação, sei mais ou menos, tem uma noção. Correias em V, já não sei tanto, mas um parafuso, um motor, relé, lâmpada, cabos elétricos, enfim, são materiais que a gente encontra facilmente, tá? E aí vem o código. Então, 36 131 061. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos, tá? E se o material for do tipo específico, né? Então, sim, aqui como eu já tinha falado, né? Grupo, classe e o número, o dígito verificador. Quando for, né? Se a gente está tratando de um material específico, também como o próprio nome diz, é algo muito específico. Então, é um material que é próprio de determinada máquina. Só aquela máquina utiliza aquele tipo de material, ou aquele tipo, né? Ou um equipamento que é muito específico, que utiliza algum tipo de correia, ou algum tipo de tinta. Não sei, vamos ver exemplo aqui. E que não tenha aplicabilidade em nenhuma outra máquina ou equipamento. Então, exemplo aqui de material, por exemplo, uns cilindros de trabalho de laminadores. Então, é algo muito específico. Outro exemplo que o livro traz é line shafts, ou shafts, não sei. Eixo árvores de laminação. Então, é algo muito específico. E aqui o código também, né, semelhante, então, 801044040, onde cada dígitozinho desse daqui vai significar, vai identificar, né, o material, a subclasse desse material e o dígito verificador, certo?
E assim eu encerro mais uma aula, tá? Colocando aqui a referência, mais uma vez, do livro, né, de Viana, que você já tem disponível, o capítulo 4. Sugiro que, se vocês tiverem mais curiosidade de ver exemplos da codificação, no livro, quando ele fala dos tipos de codificação, ele traz exemplos, ele traz algumas tabelas. Então, fica talvez ilustrativo também para vocês darem uma olhada, tá? Aqui é mais uma resumida para vocês entenderem a lógica da codificação. Então, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.